Falei, filho, se você quiser aprender a sabedoria, eu falei, anda com os caras que andaram com Jesus, que andam com Jesus. Leia os caras que são discípulos de Jesus. Porque a palavra de Deus vai dizer que todo o tesouro da sabedoria, da ciência, estão escondidos nele. E aí ele começou a me fazer algumas perguntas e eu lembrei a ele de uma vez que a gente estava andando na beira do lago Igapó e ele caminhando ali e ele falou assim, pai, o senhor sabe como o Tiranossauro Rex enxergava? Eu disse assim, como? E ele disse, embaçado. Aí eu falei, como você sabe? Ele falou assim, minha escola me ensinou, minha professora me ensinou. Aí eu olhei, tinha um pato ali, um bicho ali, não sei se é pato, ganso, alguma coisa assim. E eu falei, filho, tá vendo aquele pato ali? Ele falou, eu falei, você sabe me dizer como que ele enxerga? E ele disse assim, não sei, pai. Eu falei, pois é, o pato ali, o cara que conhece, o cara que é entendido, o cara que manja, o biólogo, sei lá, o cara que é fera, especialista nesse bicho, ele pode ir lá, dissecar o bicho, olhar, ver o olho, as partes que são feitas e tal, e de repente ele pode até dizer se o bicho enxerga preto e branco, colorido e tal, não sei o quê. Eu falei assim, mas como você vai saber de um bicho que o máximo que você tem dele é uma canela e um bicho que não existe mais? Aí ele olhou para mim e falou assim, então minha professora está mentindo? Eu falei assim, não. Ela só acredita em algo que necessariamente não precisa ser verdade. Aí eu falei para ele assim, um dia você vai ter que fazer um exame para entrar na universidade. E aí eles vão perguntar para você como é que o Tiranossauro Rex enxerga, ou enxergava. E você vai dizer assim, embaçado. Mas você não precisa se satisfazer com as respostas prontas, enlatadas, que lhe trazem, que lhe são empurradas, que lhe são apresentadas como o suprassumo da sabedoria. E aí a gente começou a viajar um pouquinho nesses acontecimentos últimos aí com relação aos atentados terroristas da França. E eu comecei a pensar e a discutir com ele algumas coisas interessantes, porque nós vemos uma comoção mundial de pessoas que representam a nata daquilo que nós chamamos de conhecimento e representam aquilo que nós entendemos como sendo as pessoas mais aptas a dirigirem e governarem as nossas vidas. Elas, de mãos dadas, numa procissão, líderes políticos renomados, líderes da União Europeia, líderes religiosos, e um bando de gente, aproximadamente 3 milhões de pessoas, com uma fala, Je suis Charlie.
Je suis Charlie. E eu comecei a pensar como que isso ocorre, como que isso acontece, como uma pessoa é levada ao ponto de se identificar, de dizer eu sou. Identificar-se com algo e com alguém que é mau, que é perverso, sem se dar conta desse processo. E o que nos é apresentado é algo extremamente belo. Falam de liberdade de expressão. Eu gostaria de enfatizar com vocês a realidade de que a liberdade é um construto cristão. É parte da cultura judaico-cristã. Eu lembro de um amigo que ele estava falando num congresso e sobre uma série de coisas, e tinha um enfoque lá no sentido sobre algumas perspectivas cristãs, e ele foi levantado para falar naquele lugar, e ele começou a falar, e de repente uma repórter começou a questioná-lo, e a dizer que as doutrinas cristãs são machistas, que a doutrina cristã tem a mulher dentro de um construto onde ela é alguém de segunda classe. E ele então olhou para ela e disse assim: querida, eu acho que a sua fala é fruto de uma total ignorância e também segue esse fluxo que o mundo tem proposto como o ideal de conflitar as classes, onde o governo ou o Estado se coloca como defensor dos seus interesses. É sempre patrão empregado, homem mulher, preto, branco, para criar os conflitos, onde o único que media os conflitos é este poder estatal capaz de ser Deus da sua vida. E você ainda não atentou para isso, mas eu gostaria de dizer para você que a condição da mulher na Palestina, quando Jesus entrou na história, era terrível. A mulher era tida como uma propriedade. E depois de Jesus, eu queria dizer que o simples fato de você estar se dirigindo de forma questionadora a um homem, você deve a Jesus. É Ele quem resgatou a dignidade da mulher na sociedade. E é Ele quem chamou as mulheres para o seu ministério. É Ele quem ensinou a liberdade. Fato é que você pode comprovar isso de forma muito simples. Basta você olhar o mundo e ver onde nós temos uma fé cristã sólida, a condição da mulher, e onde nós temos outras manifestações religiosas, e você verá a condição da mulher. Olha no Ocidente, a condição da mulher, não chamamos de ideal por causa de uma coisa, existe a natureza humana, e o homem é perverso. E também se criou uma estrutura aí onde os mais fortes mandam, os mais fracos obedecem, e ainda tem muita gente que vive nesse sistema. Mas olha, a condição da mulher na África, a condição da mulher na Ásia, a condição da mulher nos países árabes. Olha a condição da mulher na África, no Japão, na China, olha na Índia. Na Índia, esses dias eu vi uma realidade onde 2 homens se levantaram para violentar uma mulher dentro do ônibus e ninguém fazia absolutamente nada, eram 2 irmãs, até que uma delas conseguiu uma cinta e ela deu nos caras e os caras não tiveram sossego e acabaram que não conseguiram fazer nada.
Mas lá se tornou extremamente comum esse tipo de abuso. Agora, da onde vem essa estrutura de pensamento dessa moça que questionou o meu amigo? Da onde vem essa estrutura que faz com que milhões e milhares de pessoas sigam uma avalanche, uma tsunami, sem parar e pensar? Vão dizer que ser cristão é quase que algo feio. Vão te acusar de conservador, vão te acusar de retrógrado, vão te acusar de uma série de coisas. E às vezes a gente vai aceitando isso e a gente vai ficando caladinho no nosso canto. E quando vê, a gente está buscando o viés do politicamente correto, a gente está buscando ser aceito por pessoas que estão andando e nadando de braçada naquilo que é loucura, naquilo que é burrice, chamando o mal de bem, e nós estamos dando ouvidos a esse tipo de pessoa. E isto é fruto de uma falta de percepção do que a palavra de Deus diz e do que Jesus Cristo nos ensinou. Então, se a gente quiser trilhar o caminho de ser discípulo de Jesus, a gente precisa aprender de Jesus o que é bom e o que é ruim, o que é verdade e o que é mentira, o que é e o que não é. Então, dando esse pano de fundo para vocês, eu gostaria de ler com vocês o texto de Romanos, o capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Eu vou ler o verso 18. Eu vou ler até o 22. Posso ler? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Santo Espírito, essa é a tua palavra, por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor. Revela a tua palavra. Fala com cada um de nós aqui, Senhor, nesta noite. Nós precisamos de Ti. Nós carecemos do Senhor tanto para ouvir como para falar. Em nome do Senhor Jesus, opera. Essa carta Paulo está escrevendo para os cristãos de Roma e ele quer viajar para a Espanha. Ele está precisando de que alguém financie isso para ele. E ele começa então a escrever. Logo no primeiro capítulo, ele faz uma observação que para mim é chocante do ponto de vista da atualidade dessa afirmação. E ele começa dizendo assim, que tais homens, ele está se referindo a alguns homens, e ele diz, são indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Essa palavra aqui fala ininteligível. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Quando a gente olha para a vida, para o mundo, quando a gente olha para toda essa ordem que nos é favorável, é o sol, é a lua, é o dia, é a noite, é o calor, é o frio,
toda esta ordem que nós podemos perceber na criação, a distância da lua da terra, a distância do sol da terra, o lugar onde nós fomos gerados, a loucura da vida nesse lugar, toda esta ordem que é percebida com facilidade, que tentam nos convencer a todo custo de que é um construto do acaso, é uma realidade do acaso. Há tanta informação e tanta complexidade numa parte minúscula do seu ser, que é tanta complexidade, mas a gente quer atribuir isso a uma realidade casual, algo que está por aí, porque está por aí, com a única finalidade, nós precisamos negar Deus da vida das pessoas. E o texto está dizendo que eles sabem disso. Essa estrutura sabe disso, a estrutura que forma o pensamento sabe disso. Não é possível você pensar em tanta ordem, em tanta beleza, em tanto cosmos, cosmético, em tanta beleza de fato, em tudo que a gente vê e é criado, e atribuir isso a uma estrutura casual, a ideia acasual, sem causa nenhuma, sem ninguém por trás, sem nenhuma inteligência por trás. Eu acho interessante o Ariano Suassuna, antes de sua morte, numa universidade, falando sobre um pregador, e ele dizendo sobre um pregador de roupa, não estou falando de um pregador da palavra. Ele pega um pregador, tira da bolsinha com aquele jeitinho singelo dele, e ele diz assim: eu não vou nem falar da 9ª Sinfonia de Beethoven, eu vou tirar da minha bolsa um pregador. Ele pega um pregadorzinho de madeira, com aquela molinha que a gente já conhece, ele diz assim: põe isso aqui na mão do macaco e deixa 200 bilhões de anos, ele nunca vai fazer nada com isso daqui. O ser humano é um negócio fantástico, o ser humano é um negócio impressionante, de forma que existe uma nuvem de testemunhas grandes de que precisa necessariamente alguém ter nos feito, nos criado, mas tudo isso aí tem sido deixado de lado. Nós precisamos negar o Criador, nós precisamos negar Deus, porque nós queremos ser deuses. E nós vamos assumindo essa postura, nós vamos inculcando isso nas pessoas, mas existe um povo nessa terra, existe um povo que está sobre essa terra, que é testemunha de Jesus Cristo, que é um povo chamado, como o Senhor Jesus disse assim: vocês vão permanecer em Jerusalém, vocês vão ficar lá até que eu derrame sobre vocês o meu Espírito, e depois vocês serão minhas testemunhas, recebereis poder, e serão minhas testemunhas em Samaria, na Judéia, e vão até os confins da terra. Pessoas para testemunhar de Deus, para dizer não, Deus há, para dizer Deus é, para dizer olhe para mim e você verá Deus, eu vou falar do amor de Deus para você, você vai ver Deus na minha face. Não é possível, porque eu e Deus somos um, porque Deus me crucificou naquela cruz, porque Deus me fez de novo na ressurreição de Jesus, porque Deus trocou o meu coração, porque Deus colocou em mim um coração de carne, porque Deus me deu um espírito novo, e Deus veio habitar em mim com o seu espírito, de forma que é impossível você andar comigo e não vê-lo, a menos que eu não seja seu discípulo, a menos que eu seja discípulo de uma religião qualquer, de uma doutrina qualquer. Mas se você e eu temos a vida de Jesus, se aquilo que Efésios 1 vai nos ensinar, de que temos o Espírito Santo de Deus, quando nós cremos no Evangelho, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor, o Senhor e nós nos tornamos um. Deus se fundiu em nós e nos chamou a testemunhar da sua beleza e da sua palavra. De forma que há uma missão para os discípulos de Jesus testemunhar, e não para se acanhar diante daqueles que se arvoram sábios. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, diz a palavra de Deus. Obscureceram-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Um bando de gente louca, um bando de gente burra, um bando de gente sem sabedoria alguma, governando o mundo, e dizendo para mim e para você o que é e o que não é. E nós, cheios do Espírito Santo de Deus, com a palavra da verdade,
dizemos ser discípulos de Jesus e vamos assimilando, quase que nos conformando com esse espírito que vem de forma avassaladora só porque são muitos. Só porque a Globo coloca como o bastião da verdade. Só porque a multidão vai para o mesmo lugar. Só porque existem os líderes indo na mesma direção. Eles marcham, como diz Salmo 2, contra o Cordeiro. Querem convencer a mim e a você de que não há Deus. E se não há Deus, não precisamos assumir a moral judaico-cristã e nem qualquer outra. Mas nós queremos a moral judaico-cristã. Nós queremos os valores cristãos, nós queremos o ambiente cristão. Como eu costumo dizer, nesse mundo não há, no Ocidente não há ateu que não seja cristão. Os valores que eles constroem de verdade, de bondade, são todos valores que estão em Jesus Cristo e na fé cristã. Agora, assumir a ideia de que Deus não há, se tivermos coragem de sustentar esse tipo de pensamento, precisamos ir até o final. E o final desse pensamento diz o seguinte: não há diferença entre eu te matar ou eu te beijar. Porque se não existe Deus, não existe um jeito certo de viver a vida. Não há um aferidor da verdade, não há um aferidor da moral, não há alguém para dizer o que é certo e o que é errado. Cada um define o que é certo e o que é errado. E nesse caso, não se pode chorar, não se pode lamentar nada e nem ninguém. Se quisermos viver sem Deus, precisamos assumir a estrutura na qual esse mundo está se enfiando. O Olavo de Carvalho diz que não dá 50 anos para o Ocidente derreter, para a sociedade ocidental derreter. Porque o caos se instala quando eu sou o meu aferidor da verdade e você é o seu aferidor da verdade. Nós estamos em guerra para saber quem está certo e quem está errado. As pessoas estão sem chão para pisar. E é por isso que a gente tem visto um mundo louco, um mundo doido, um mundo sem noção nenhuma. Porque estão matando Deus da sociedade. Estão dizendo que Deus não existe. Para isso serve Darwin, para sustentar a competitividade entre eu e você, porque são os mais adaptados, que são... Este aqui é o mundo onde os fracos não têm vez. Mas no Evangelho não é assim. E eu, comentando com meu filho, pensando com meu filho, eu disse para ele assim: filho, vamos imaginar os nossos dois vizinhos aqui da frente, o José e o João. E vamos pensar o seguinte: toda semana o José vai lá na frente da casa do João e xinga aquilo que é mais precioso para o João. Trata de forma vil, nojenta, asquerosa. Ô João, seu filho daquilo, sua mulher é uma vagabunda, sua filha também. E o João ouve aquilo aquela semana e guarda aquilo. Na semana que vem, o Zé volta lá e repete o mesmo processo. Xinga, insulta, difama, escarnece, maldiz e depois volta para sua casa. E o João está lá. Na outra semana e assim por diante. Chega um dia, o João pega um galão de gasolina
vai na casa do Zé, despeja aquele galão de gasolina, acende um fósforo e toca fogo. Eu falei para meu filho, o que você pensaria do João? Ele disse, pai, não dá para tirar dele a razão, né? Eu falei, filho, talvez a gente possa não concordar com o que o João fez. A gente possa dizer, João, você exagerou. Você poderia ir no advogado. Processa. Não te dá o direito de queimar a casa do Zé. Eu posso não entender. Eu posso não dar a ele, aliás, eu posso não dar a ele esse direito. Mas eu posso compreender o fenômeno. E o problema nem é esse. Eu conversando sobre isso com outro amigo, e ele também demonstrou algum questionamento, eu falei assim, fulano, um camarada chega na sua casa e violenta a sua filha. E você vai e mata esse cara. Eu posso até não concordar com o que você fez, mas eu vou compreender o fenômeno. Eu vou entender o que está acontecendo. Alguém mexeu com algo que lhe é muito caro. Mas o fato de você ter matado esse cara que violentou a sua filha não faz dele uma vítima e nem faz dele alguém bom. Eu queria... Não sei se vocês viram uma charge do Charlie. Tem aí, Preto? Vocês conseguem ler ali? É feio de ver, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É algo que vitupera. O Senhor Jesus falou que seria assim, que nos últimos dias viriam escarnecedores. Eu não sei como isso fala com vocês, mas comigo fala, é muito doído para mim. Pai, Filho e o Espírito Santo num processo. É isso daí que os caras estão dando a mão e estão dizendo que são. Eu não tenho o direito. Pode tirar, Preto, fazendo um favor. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. O que está acontecendo com o mundo? Em que momento eu tenho o direito de chamar de liberdade de expressão mal educação? Isso aqui é mal educação básica. É pai e mãe que não educaram. Isso aqui eu não vou nem falar de nada. Que direito eu tenho de chamar de bem isto? Eu não sou muçulmano, não esposo a fé muçulmana, pelo contrário. Mas nós precisamos entender que aquele moço que amarra a bomba no peito e vai se estourar no meio de quem quer que for, aquilo é a vida do cara. Eu posso não concordar com a sua fé, mas isso não me dá o direito de violentar a sua vida, de violentar aquilo que ele tem, a sua história amalgamada, a sua identidade imbricada, e chamar isso de bem e de bom. Eu não posso, diante do fato do que João fez com o Zé, queimou a casa do Zé, dizer que o que o Zé fazia era algo legal. Dizer que o que o Zé fazia era algo bacana, de uma forma que eu me uno ao Zé.
que eu me torno um com Zé, que eu e o Zé somos um. Jesus Zé. Porque o Zé foi perverso, o Zé foi mau. Eu não posso, diante de um estuprador que foi vítima de uma justiça feita pelas próprias mãos do injustiçado, dizer que agora o estupro é algo legal, é bom, é bacana. Mas é justamente isso que aconteceu ali. A liderança religiosa se uniu à classe política e manipulou o povo a chamar o mal de bem. A mesma coisa que aconteceu com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se une o sinédrio, se une o templo, se une o governador, o Estado, e crucificam o Senhor da glória sem ter nada do que lhe acusar. Invertendo tudo que pode ser chamado de bem, tornando mal. E é assim que o mundo vive. E nós vamos aceitando sem pensar em nada. Temos às vezes vergonha de expressar a nossa fé. Eu quero dizer para você, nós somos sal da terra e luz desse mundo. Se tirar a gente dessa terra, essa terra explode, porque essa terra está louca. Porque essa terra não sabe mais discernir a direita da esquerda. Porque as pessoas entraram num estado tal de confusão, porque perderam o referencial total, deixaram de olhar para Jesus, o Senhor da glória, e querem convencer a mim e a você de que manter os nossos olhares focados no Senhor, de que anunciar o Evangelho, de que saber o que é certo, saber o que é errado, é ser indouto, é ser quadrado, é ser impopular. E a gente vai aceitando. E a gente às vezes nem pensa. E é capaz de, quando vê a estrutura acontecendo, todo o melodrama sendo montado, pensa assim, acho que eu usaria uma camisetinha assim, Jesus Charlie. Agora, o que isso tem para nós, querido? O texto da palavra de Deus vai dizer assim: tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus não o glorificaram como Deus, nem deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando por sábios, tornaram-se loucos. A palavra de Deus vai dizer lá em 1 Coríntios 1,18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Eu não sei o que Deus vai ter que fazer com a gente, para a gente entender que ser cristão é sim de fato andar na contramão, é contracultural. Para o bem da sociedade e para o bem do sentido de ser cristão. Hoje nós vemos as igrejas lotadas com uma estrutura onde o que interessa é a sua vidinha aqui e agora. Que dar testemunho cristão é você ir lá dizer do carro que você comprou, do emprego novo que você ganhou, do aumento. Eu queria ter um testemunho aqui, pastor. Qual é, querido? Eu queria testemunhar porque eu comprei um carro novo. Eu queria testemunhar porque eu recebi uma promoção. Eu falo, glória a Deus, filho, glória a Deus. Mas isso é o seu testemunho? As pessoas veem que andar com Jesus vale a pena.
Meu irmão, você está louco. Você está chamando Beelzebu de Jesus Cristo, meu querido. Você está achando que é barganha, que é valer a pena, que é troca. Você está louco, querido. Você tá sentado no colo do capeta e está erguendo a mão para Beelzebu. Você não entendeu isso ainda? Eu quero ver como Paulo falou. Lá no capítulo 12 de Coríntios. Eu me gloriarei muito mais nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Jesus Cristo. Porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Eu quero você vir testemunhar de Jesus Cristo aqui, falando da sua desgraça. E como Deus lhe sustentou na sua desgraça. Não para dizer que vale a pena andar com Jesus, mas para dizer que Jesus é o único caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Que não existe outra estrutura para você caminhar. Que não existe outra solução para esse mundo que está em trevas. Que aprendeu a chamar a maldade de bondade, se unir a ela nas camisetas e nos outdoors e nas faixas. E o povo nem percebe isso e chama isso de liberdade de expressão. A loucura se instalou no ser humano e qualquer mínima lucidez é trazida pelo Espírito Santo de Deus e pelo Evangelho, que é capaz de fazer com que você não se conforme com esse mundo, mas que você renove pela renovação da sua cabeça, da sua mente, que anda em sentido ao contrário do mundo e não vê com isso prejuízo. Eu estou sofrendo por andar com Jesus, estou sendo perseguido. Filhão, filhona, a palavra de Deus diz, não é o servo maior que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Essa estrutura, queridos, não é o Evangelho, não é Jesus, é qualquer outra coisa. A gente só vai se deixando... Eu só dei esse exemplinho do Charlie Hebdo, só para a gente entender o raciocínio. Mas o que eu estou falando aqui é de fé. Essa fé voltada para mim. Eu. Hoje o culto é para a pessoa. Eu fui lá, mas o culto não estava bom, porque eu não gostei do louvor. Mas disse, quem que tinha que gostar não era você, filho. Esse louvor não era para você ouvir. Não é um show que você foi. Esse louvor é para Jesus. Você foi lá para se juntar aos seus irmãos, para engrandecer o nome do Senhor. Evangelho é vida nova, é mente nova, é metanoia, é nova cabeça, é se entender na contramão do mundo mesmo e arcar com o discipulado de Jesus. Ou tem outra coisa para nós? Tem a religião do meio termo, tem a religião dos mornos. Religião é sempre uma opção. Mas tudo bem, vai com essa consciência. Eu não sou discípulo de Jesus Cristo, eu sou um batista. Mas eu não sou discípulo de Jesus. Eu estou lá para ver se vale a pena. Para ver qual a vantagem eu tenho. Tá bom, você pode ser um batista, você pode ter um nome especial aqui no hall de membros. Mas não significa que você é um discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus é aqueles que ele disse assim, lá em Lucas 9, 23. Viu? Você quer ser meu discípulo? Quem quer ser meu discípulo? Ele vai dizer. Quem quer aprender de mim? Então, você quer mesmo? Quero. Porque hoje é assim que a gente faz, mais ou menos. A gente faz assim, ó. A gente pega um pacotão bem bacana, fala assim, Jesus, entra aí dentro, fica legal, fica quietinho aí, não fala nada. Se agacha aí, Jesus, nós vamos colocar isso, pega aquele negócio, embala assim, sabe? Coloca um papel bem bonito, uns negócios bem legal, aí a gente vai, coloca um laço bacana, aí a gente sai na rua, viu? Você não quer esse presente para você? Você não quer esse pacote aqui para você? Olha aqui, você pode ganhar, vem aqui participar com a gente, é só você frequentar aqui 7 semanas e tal, você vai ganhar esse presentão. Aí de repente, sai Jesus lá dentro. Tchan, tchan. Aí o cara na hora que vê Jesus fala, não, vou embora, vou levar a caixa embora, posso?
Vou levar o embrulho embora. Porque nós temos vergonha de anunciar Jesus. Agora Jesus, ele nunca barganhou a sua realidade, nem a minha nem a sua. Ele não nos compra errado. E ele também não se mostra equivocado para a gente. Ele diz assim, querido, você quer ser meu discípulo? Então, primeiro, você precisa se negar. Se negar? Você precisa sair do controle da sua vida. Você não está querendo controlar a sua vida? Eu tô. Então, não está dando certo. Não dá para controlar a sua vida. Porque isso é querer ser Deus. Isso é o que a serpente convenceu você de fazer, como Deus sereis. Abre mão do controle da sua vida. Negue-se. Beleza. Não, mas tem mais. Mais, Senhor? O que mais? Dia a dia tome a sua cruz. Mas como que é isso? Filhão, é o caminho da cruz. Não há ressurreição sem a cruz. Não tem como a vida da ressurreição se manifestar sem a cruz. Aí você me segue. Aí você caminha comigo. Beleza. Quer? Quer. Beleza. Então vamos juntos. Não, Senhor. É igual o jovem lá. O jovem chegou e disse assim, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Você vê que ele é bacana, ele sabe chegar em Jesus, ele está afim de Jesus, ele procura Jesus. Ele quer saber a opinião de Jesus, ele quer saber como que faz. Ele chega lá e fala, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus já fala assim, por que você está me chamando de bom? Não tem ninguém bom. Bom é Deus. Mas fala o seguinte, cumpre a lei. Aí ele falou assim, quais? Porque às vezes existia essa estrutura dessa lei civil, mas aí Jesus especifica, não, é essa mesmo. Não matarás, não adulterarás, ama o Senhor teu Deus e tal, e um próximo como a você mesmo. Ele fala, não, já tenho feito dessa parada aí já. O cara é bacana, ele é melhor que nós, talvez. O cara que tem um construto melhor que a gente, talvez. Mas aí Jesus falou assim, então só falta uma coisinha para você. Qual que é? Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, daí você vem e me segue. Daí o cara, melhor deixa. Melhor deixa. A gente não quer abrir mão da nossa vida. Ali não é um modelo que todo mundo agora tem que vender todos os bens e... Isso aí já fizeram lá na igreja de Jerusalém, não deu certo. É o que Jesus está nos ensinando. Nós precisamos de segurança nas coisas. Nós precisamos de refúgio, que não é o Senhor. Nós vamos embora. Porque nós precisamos confiar no nosso braço. Isso é sabedoria humana, é sabedoria desse mundo. Só que esse mundo está louco, esse mundo está chamando o mal de bem. Esse mundo tornou-se, na sua mentalidade, na sua maneira de pensar, inútil. Os valores do mundo acabam com a sua vida. A única esperança desse mundo é Jesus Cristo. E a única maneira de Jesus Cristo, que Jesus Cristo quis para se manifestar a esse mundo, foi através da minha e da sua vida. É usar a minha e a sua vida para que esse mundo tenha esperança. Por isso ele diz assim, vós sois o sal da terra, vós sois a luz desse mundo. Agora, se o sal se tornar insípido, ali está falando de natureza. A natureza do sal é salgar. Se ele se torna insípido, para nada mais serve, senão para ser pisado pelos homens. É isso que vai acontecer conosco. Se a gente não tiver a convicção de quem nós somos, da onde nós viemos, o que estamos fazendo e para onde vamos. Se nós somos filhos e filhas de Deus, o Espírito Santo de Deus está em nós. E o mundo precisa desesperadamente da vida de Deus que está dentro de você. Do testemunho do Evangelho que está dentro da sua vida. E se você e eu temos vivido uma vida pela sabedoria do mundo, é a hora de fazer igual o filho pródigo. Quando estava lá, associado com o cidadão daquela terra, figura do mundo, querendo comer o que os porcos comiam, que é o que o mundo come, mas ninguém lhe dava nada. Ele disse, o texto vai dizer, caindo em si, disse,
Nem os trabalhadores do meu Pai passam pelo que eu estou passando. Se você tem vivido pela sabedoria desse mundo, é hora de cair em si e voltar para a casa do seu Pai e dizer: Senhor, venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida e não a minha. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tenho vivido por uma loucura, eu tenho tentado administrar aquilo que é teu na minha vida, que eu penso que é meu. Mas só o Senhor, venha a mim, Senhor, o teu governo. Eu não aguento mais, eu estou cansado de querer governar e de querer governar pela força do meu braço ou pela sabedoria deste mundo, Senhor, que é loucura, que é rebeldia, que é morte. Tem misericórdia de mim, Senhor. E você vai ver um pai dependurado no seu pescoço, te abraçando e te beijando. E dizendo assim: trazei depressa a melhor roupa, colocai um anel no dedo do meu filho, uma sandália no seu pé, e vamos celebrar. Matai um bezerro cevado, figura da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus. E dizendo assim: vamos celebrar, porque o meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Se você está vivendo pelo mundo, você está morto. Você está perdido. E Jesus está aqui, vem. Eis que estou à porta e bato, ele disse. O amor de Deus está estendido a mim e a você, para que a gente largue de ser tonto e pare de acreditar num mundo que está chamando o mal de bondade. Está chamando Jesus de Genésio. Está chamando o capeta de Jesus Cristo. E a gente está aceitando isso. Não, é isso mesmo, querido. Você é um filho de Deus? Você é um cristão? Então é isso mesmo. É nova vida na dependência de Jesus. Essa intrepidez que vem da vida de Jesus. É a alegria, a consciência permeada pelo Evangelho que me faz não sentir prejuízo em desdenhar de tudo aquilo que o mundo diz que é. Foi o que Jesus fez. Desprezou principados e potestades. A potestade da opinião alheia, a potestade da fama, do sucesso, disso e daquilo. Jesus desdenhou de tudo isso, porque tinha consciência de quem era e do que era. E de quem tem a palavra da verdade é o Pai. Qualquer outra palavra, gente, é mentira. O mundo está louco. Com quem que você vai ficar? Está lá, a nata. De mão dada, lá na frente, todo mundo de preto. Pega lá no vídeo. Os caras estão fazendo isso aqui, que a gente viu. Desrespeitando, vituperando aquilo que nem conhece. Desdenhando. Xingando a mulher do João. E querem que o João não faz nada. Não estou aqui arvorando ou dizendo que achei certo o que os terroristas fizeram. Mas daí a dizer Jesuí, Charlie, essa loucura que Deus me sustente de não cometer. Porque o mal não passa a ser bem, porque colheu os frutos da sua maldade. Continua sendo mal, do mesmo jeito. Que Deus lhe dê a intrepidez de ser um homem, uma mulher, um moço ou uma moça, cheio do Espírito Santo, consciente do Evangelho, de que Deus quer te usar para salvar esse mundo que está perdido. Perdidaço, irmão. Perdidão. E que se você está nele, está perdido também, dentro da igreja ou fora dela. A igreja é um lugar de alienar gente. Se você não ficar atento na palavra de Deus, no espírito da cruz, você vira um religioso. E quando você vê, a sua religião serve só para você. Deus é para mim. A gente estava conversando aqui. Eu me torno Deus de Deus. Mas o Evangelho diz o seguinte, que você não tem nada a oferecer a Deus, que você e eu éramos rebeldes a Deus, mas Deus nos amou demais. E nos amou tanto que Ele não deixou a gente na nossa rebeldia nem na nossa loucura. Ele veio e se fez um de nós. E assumiu a responsabilidade do nosso erro. E o seu sangue foi vertido na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ser justificados diante de Deus. Para que eu e você não ficássemos mais refém da nossa culpa
e do nosso pecado, que custou a morte de Deus na cruz, o Deus crucificado. Mas o Evangelho diz também que lá naquela cruz ele não estava só. Diz que você e eu fomos crucificados com ele. Isso que você chama de eu, essa construção aí que você chama de eu, a palavra de Deus fala que já morreu em Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que na ressurreição de Jesus, ele fez de mim e de você uma nova pessoa. Uma pessoa que vê o reino de Deus. Isso é o que significa ser nascido de novo. Nascer de novo não é morrer e ir para o céu. Nascer de novo é ter os olhos abertos para ver o reino de Deus. Para ver o que as pessoas não veem. E quando nós vemos o reino de Deus, nós sabemos que o mundo carece do amor de Deus. Nós sabemos que não é prejuízo nenhum andar de forma contracultural. Que nós sabemos que seremos perseguidos. Nós sabemos que o mundo vai nos odiar. Nós sabemos que nesse mundo nós teremos aflições. Que aqui é o lugar onde a ferrugem corrói, onde a traça come, onde o ladrão rouba. Mas o Senhor falou assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Na ressurreição o Senhor nos fez seus filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele mesmo. E isso é para encher o seu e o meu coração de alegria, porque o mundo precisa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a sua vida se você creu no Evangelho. Caso contrário, o que você tem é uma ilusão. Caso contrário, a sua vida não faz sentido nenhum, absolutamente nenhum. Você é refém da morte e a morte vai pôr um fim em tudo que você faz, estuda e acumula ou sabe. Mas aqueles que estão em Cristo passaram da morte para a vida. E não tentam imitar Jesus. Não são imitadores do Elvis Presley, do Michael Jackson, nada disso. São aqueles nos quais Jesus Cristo se expressa. A vida cristã não é a repressão da vida velha, é a expressão da vida nova. Não sou eu quem vive, é Jesus Cristo que vive em mim. Isso não é uma religião, isto é o Evangelho, é uma boa notícia. Que Deus levante moços e moças com coragem, com intrepidez, cheio do Espírito Santo e com a consciência de que esse mundo está em trevas e que vocês são a luz do mundo. Amém? Pai bendito, faz isso em nós. Vivifica a tua igreja nesta cidade e nos dá a consciência de que Jesus Cristo é a verdade. Que Ele é o caminho, que Ele é a vida e que ninguém vai ao Senhor, meu Pai, senão por Ele. E Pai, eu enfatizo porque já falei várias vezes isso aqui, mas diante de Jesus, a conclusão que nós chegamos é que se Ele é a verdade, nós e o mundo todo é uma mentira, são uma mentira. Que se Ele é a vida, nós estamos mortos, Senhor, e que se Ele é o caminho, nós estamos perdidos. Quando nós olhamos para o Deus que ama de tal forma a ponto de parar numa cruz, que ora para os seus algozes, intercede por seus algozes diante de Ti, ó Pai, dizendo, eles não sabem o que fazem. Que clamam pela misericórdia do Pai sobre a vida daqueles que o matavam, que os vituperavam, que os maltratavam. A gente aprende que nesse mundo, Pai, o forte sempre ganha. Mas o Senhor nos ensinou que é na fraqueza que o Senhor manifesta a Tua força. E é lá na cruz, Senhor, que o Senhor venceu o mundo, Satanás, a morte, o pecado. E dá-nos a graça, Senhor, de viver o Evangelho da cruz de Cristo e de não se envergonhar do Evangelho da cruz, mas de saber, Senhor, em quem temos crido e também saber que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Te amamos, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br.
Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.